Irmãos e irmãs aqui presentes em nosso santuário diocesano Santo Antônio, irmãos e irmãs que estão acompanhando esta missa através da rádio difusora e também pela internet. A palavra de Deus que nós acabamos de escutar, ela é muito simples e direta dentro da nossa vida. A primeira leitura é um dos poemas que se chama Servo Sofredor. E este servo sofredor, mais tarde foi atribuído pelos primeiros cristãos a Jesus, pelo tipo de vida que ele teve, lembrando de modo muito especial aquilo que ele viveu no caminho do Calvário. E hoje, na primeira leitura, nós aprendemos então um modelo de vida que o cristão deve sempre se esforçar e observar. Primeiro, o servo era muito obediente. Em nenhum momento ele reclamou daquilo que estava lhe acontecendo, mas ele obedeceu e procurou executar o seu serviço, a sua missão. Muitas vezes isso não combina conosco, pois não aceitamos certos pedaços da vida e por isso sofremos. E aqueles que estão ao nosso redor também sofrem, porque nós não aceitamos a vontade de Deus dentro da vida. Um segundo ponto desse servo, ele viveu o silêncio. E o silêncio significa, quando você está em silêncio, você escuta. Quando você está no burburinho das coisas da vida, você não ouve direito. Então é preciso ter o silêncio para você ouvir aquilo que Deus tem para lhe falar. Um terceiro ponto. Normalmente o servo é invisível ou quase invisível aos olhos do patrão. Ele nem sempre chega perto e tantas outras vezes ele não tem nenhum título que não seja ser o servo. E então ele é praticamente invisível. Mas se o homem, a mulher, o servo, eles são invisíveis diante dos homens, porque a eles nada é atribuído diante de Deus. Eles são visíveis, ou seja, Deus acompanha diariamente aqueles que dele, na simplicidade, se aproximam. Um outro ponto muito importante a respeito do servo, que trouxe na figura de Jesus o exemplo mais evidente daquilo que é ser simples e obediente. Jesus, quando estava no caminho do Calvário, passando as piores tribulações da sua vida, naquele momento de sofrimento, ele não se revolta com nada e com ninguém, mas ele reza por aqueles que estão maltratando-o naquele momento. Quando ele diz em voz alta: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E quando nós escutamos a segunda leitura, nos apresenta Jesus, o Filho de Deus feito homem, que veio à terra não com a missão da grandeza, mas com a missão da simplicidade. E a maior de toda a graça que a humanidade recebeu foi a salvação, que ele na cruz, entregando até a última gota de sangue e água,
Ele trouxe a salvação, ou seja, o céu se abriu para nós. Por isso que aqui a gente caminha neste mundo até alcançar a eternidade. Então a nossa vida de cada dia deve ser de acordo com a obediência diante de Deus, sem nenhuma exigência, como nós escutamos no Evangelho de hoje. Olha que petulância, podemos assim dizer, daqueles 2 discípulos de Jesus. Nós queremos que o Senhor faça para nós o que vamos pedir. Naquele instante, eles estão exigindo alguma coisa de Jesus. E o que vocês querem? Jesus diz. Nós queremos estar um à sua direita e outro à sua esquerda na sua glória. E Jesus, antes dessa conversa com os discípulos, ele tinha acabado de falar sobre o seu sofrimento em Jerusalém, tudo aquilo que aconteceria com ele, mas ele completou dizendo: e assim o Filho do Homem entrará na glória do Pai. Os discípulos, eles apenas entenderam a palavra glória, e entenderam ainda de uma forma errada, pois eles achavam que glória era alguma coisa muito glorioso que eles teriam. Claro que era, mas era preciso passar pelo sofrimento. E Jesus pergunta: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Se Jesus tinha falado de glória, certamente o cálice seria glorioso. Podemos? Jesus disse: vocês vão sim beber o cálice. E o cálice era o cálice do martírio, da entrega da sua vida, do sofrimento. Eles aceitaram e assim vivenciaram. Mas Jesus diz: cabe apenas ao Pai conceder o lugar à minha direita ou à esquerda, só Ele, para aqueles que já esse lugar está preparado. Então, o caminho da simplicidade, da obediência e da humildade é o caminho que nós devemos sempre percorrer, confiando sempre na providência de Deus e nunca desanimando da busca do céu em cada dia que nós estamos aqui nesta terra. E nunca nos esqueçamos, às vezes a gente pensa que Deus se esquece da nossa vida em alguns momentos que nós passamos. Ele nunca se esquece e nunca se ausenta da nossa vida. Ele sempre está ao nosso lado, junto de nós, participando conosco da vida e nos ajudando a encontrar aquilo que dele precisamos. Então, é a entrega de Deus dentro da nossa vida. E nós devemos observar que na vida nem tudo é fácil. Tem muitas coisas que são difíceis. Nós dizemos assim: na vida a gente encontra muitas pedras. É verdade, mas as pedras são necessárias. Se você for construir uma casa e você não colocar as pedras no alicerce, essa casa, quando vem o vento, uma tempestade, uma chuva muito forte, ela pode cair, e ela cai. Com as pedras no alicerce, a rocha firme, nós vamos construindo dia a dia a nossa vida e a nossa história. Às vezes a gente despreza as pedras que encontra pelo caminho, dizendo: não valem nada, apenas nos fazem sofrer. Errado. As pedras nos ajudam a amadurecer. Veja a força delas dentro do alicerce, como eu disse agora mesmo. E muitas vezes a gente encontra pedras na vida que são cheias de pontas, que nos machucam. É verdade. Mas você tem que pensar naquele artista que pega uma pedra que pode até ferir
a mão que ele tem, mas de repente ele vai com habilidade cortando os pedaços que ferem e constrói ali uma bela obra de arte. A vida é assim. Diante das pedras, a gente tem que ter habilidade para cortar as pontas que nos ferem e com as pedras construir a obra de arte da nossa vida, na fé, na esperança, na caridade, no amor ao próximo. E para finalizar, quantas vezes a gente joga uma pedra fora, ou muitas pedras fora, sendo que a gente devia reuni-las e colocá-las uma em cima da outra, para que se um dia a gente desejasse ver um horizonte mais amplo, nós teríamos uma montanha de pedras para subir, e estando lá no topo da montanha, a gente enxergaria melhor tudo que existe ao nosso redor. Então as pedras existem e cada um vai trabalhar com a sua cabeça e com o seu coração as pedras que encontrar na vida. E diante disso nós percebemos que no modo como a gente vai construindo estas pedras no dia a dia, nós vamos então encontrar o nosso lugar à direita ou à esquerda de Jesus. Não desprezem a fé, multipliquem, conservem sempre a esperança e plantem a semente do bem, e que nós possamos nunca desvalorizar as pedras, porque elas têm um significado e uma importância dentro da nossa vida. Professemos nossa fé. Creio em Deus